Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Clássico Bavi nesse domingo, um clássico da multidão, das multidões, que eu tive o privilégio, o prazer de participar durante muitos anos. 3 anos e meio jogando pelo Bahia, 3 anos e meio jogando pelo Vitória, o início da minha carreira jogando pelo Vitória, fazendo o meu primeiro Bavi já com gol de falta. Depois tive a oportunidade de fazer gols de falta também pelo Bahia em 2003, no Campeonato Brasileiro da Série A, algo que vai se repetir agora, né, nesse domingo. E muita gente me perguntando, né, o favoritismo, quem é que ganha, quem é que não ganha, quem tem favorito. E aí, numa discussão, né, que existe, obviamente, com a maioria dos torcedores, eu esbocei aqui, né, as possibilidades dos treinadores, o que é que eles têm, né? Muita gente questiona, né, o Rogério, que sempre fala do elenco, que ele acha que é um elenco curto, que é um elenco que não dá muita possibilidade de ele mexer no time. Ao mesmo tempo, o Vitória, né, trouxe vários jogadores na janela, né, se reforçou nessa janela do meio do ano, diferente do Bahia, que só trouxe praticamente o Lúcio, né, já criou a sua identidade desde janeiro. E aí eu fiz um esboço aqui daquilo que o treinador vai, hoje, por exemplo, é um treino, teoricamente, é o coletivo que vai definir, né, os times que vão para campo no domingo. E aí eu, né, fiz um exercíciozinho aqui, agora pela manhã, e aí eu falei, o Rogério vai pegar hoje a planilha do treino e ele vai ter lá Marcos Felipe, Adriel e Danilo. 3 bons goleiros que podem certamente ter mercado em qualquer time do Campeonato Brasileiro da Série A. Lateral direito, tem o Arias e tem o Gilberto. Também 2 jogadores que têm facilmente mercado, né? O Arias vive um momento maravilhoso. O Gilberto jogou alguns jogos bons, mas a gente sabe que o Gilberto também tem um currículo muito bom, portanto, poucos times no Brasil têm os 2 laterais direitos que o Bahia tem. Vamos para a zaga, né? Você tem o Gabriel Xavier, você tem o Canu e você tem o Marcos Vitor, que são jogadores destros que podem jogar ali pela zaga central, né? Os zagueiro pelo lado direito são as possibilidades, e também 3 bons jogadores que certamente, né, jogariam na maioria dos times da Série A. Claro, o Marcos Vitor é um jovem, mas com potencial, que pode vir a ser um grande jogador. Do lado esquerdo eu tenho o Cuesta, o David Duarte e o Vitor Hugo. Gente, poucos times no Brasil têm 6 zagueiros do nível que o Bahia tem. Talvez só o Flamengo, talvez o Palmeiras. O Palmeiras está usando 2 meninos. Assim, então acho que poucos times no Brasil têm a qualidade dos jogadores que o Bahia tem na sua zaga. Talvez só o David Duarte seja um pouco abaixo e o Marcos Vitor uma promessa, né? Algo que pode acontecer. Mas Gabriel Xavier já é uma realidade, o Canu já é uma realidade, o Vitor Hugo e o Cuesta com currículos e certamente teriam mercado se não permanecesse aqui no Bahia. Portanto, não vejo assim tanta necessidade do Bahia ter se reforçado nessa janela na quantidade de zagueiros. Do lado esquerdo, o Iago, né, que é um cara que chegou agora, precisa provar ainda, mas, né, já demonstrou que tem qualidade, senão não seria contratado, mas precisa mostrar muita coisa ainda. E o Juba, que foi um cara que se adaptou ali na lateral, mas eu acho que não compromete, tem feito bons jogos, cada vez mais confiante naquela função. Portanto, acho que 2 bons jogadores. No meio campo, o Rogério tem a possibilidade do Caio Alexandre e o Rezende, fazendo aquela função de primeiro homem. Do lado direito ele tem o Everton Ribeiro e o Depena, que fazem aquela função, são características muito parecidas dos jogadores. E do lado esquerdo o Jean Lucas e o Iago Felipe, que é um jogador que o Rogério gosta muito, insistiu para que ele ficasse no Bahia, né? Tem utilizado pouco, a verdade, mas o Jean Lucas foi um jogador que fez um primeiro semestre muito bom e talvez em junho e agosto ainda não conseguiu voltar a realizar os jogos que já fez algum dia pelo Sport Clube Bahia, mas são 6 jogadores de qualidade que dão sim ao Rogério uma condição de mexer, de utilizar um ou outro e se manter o mesmo nível. Do lado direito, né, que ele joga com aquele corredor direito ali, tem o Everaldo, que é o titular,
ele tem a possibilidade do Ademir e do Thiago, que é um jovem também que entrou contra o Atlético Goianiense, por exemplo, e ele mesmo falou que foi muito bem na função que ele determinou. Centralizado você tem o Cauli e tem o Lúcio, né? O Lúcio que foi a grande contratação, a maior compra da história do futebol nordestino, e o Cauli, que é aquele cara que todo mundo queria, que o Bahia bancou a permanência dele, inclusive com as investidas do Palmeiras, que é um jogador, que é um time que queria muito o Lúcio. Portanto, também duas boas possibilidades que o Rogério tem naquela função de falso 9, como ele costuma usar. E do lado esquerdo, Biel, Tassiano e Ratão. São também 3 jogadores de qualidade que certamente teriam muito mercado. O Tassiano, o Renato brigou para não, porque quando ele foi embora do Grêmio. O Biel é um cara que chegou aqui como uma promessa, foi muito bem no início, depois teve uma queda, mas é um jogador que pode sim entregar, se tiver numa fase boa, né? Com características que poucos no elenco têm, de 1 contra 1, de velocidade. E o Ratão é aquele jogador que, né, fez muitos gols no início da temporada, no Baiano principalmente, depois ficou um tempão sem ter oportunidade, mas é aquele cara que, como terceira opção para aquele lado esquerdo ali, é um cara que pode compor o elenco. Portanto, nesse cenário aqui não vejo esse falta de opções ou esse elenco curto ou reduzido que o Rogério alega, né, na maioria das coletivas, quando foi, principalmente nas derrotas, ele falou e debateu isso com a imprensa. Portanto, discordo um pouco. Acho que esse elenco, o Bahia tem grandes possibilidades e tem um elenco muito competitivo para disputar posições lá em cima na Série A. Do lado do Vitória, você tem o Lucas Arcanjo, o Muriel, né? São 2 jogadores com uma diferença muito grande. O Muriel já em final de carreira, né? Com uma carreira muito de interrogação. Foi uma grande promessa no início, mas o Lucas Arcanjo é o titular da posição. Eu acho que dá conta do recado. Obviamente que se eu fosse, né, diretor ou responsável pelas contratações de Vitória, teria um goleiro na suplência mais, né, do nível um pouco elevado, mais elevado, para dar confiança no caso de uma necessidade. Mas o Lucas Arcanjo tem ido muito bem, para mim é um dos pilares desse time do Vitória. O William Lepo e Cáceres, gosto desses 2 jogadores, acho que também são jogadores confiáveis e que jogariam em vários times do Campeonato Brasileiro. Neres, Bruno Vini e Camutanga. Obviamente o Camutanga está machucado, mas Bruno Vini e Neres, né, principalmente o Neres, fez alguns jogos, poucos jogos na verdade, são só 2, mas se conseguir continuar nesse crescimento, nessa evolução, pode certamente ser um zagueiro para completar o grande Wagner Leonardo, que para mim, ao lado do Mateuzinho, é o grande jogador do time do Vitória, né, dessa temporada, da temporada passada, é o capitão, grande representante, né, chega junto, tem personalidade, faz gol, decide jogos. Portanto, grande zagueiro. E o Edu e o Roque Júnior, né, são jovens que a gente ainda não consegue opinar, mas obviamente que a gente vê aqui algumas lacunas, né? Você tem hoje uma boa dupla de zaga e se precisar alguém, você vai ter que recorrer a apostas, né? Ou jogadores com um nível um pouco abaixo, e isso dá certamente uma apreensão por parte do Thiago Carpini para poder escalar esse time e se suprir uma necessidade caso ocorra. Do lado esquerdo, acho que são 2 bons laterais, o Lucas Esteves e o PK, do mesmo nível. O PK um pouco mais jogador de apoio, né, de chegar mais na frente. O Lucas Esteves, um jogador mais forte na marcação, mas talvez um pouquinho mais completo, mas 2 jogadores que mantêm o nível caso necessidade de jogar um ou outro. Já no meio campo, o Vitória tem um caminhão de volantes, né? E a gente, eu vou enumerar aqui um monte, né? Você tem primeiro o Luan, depois o Felipe Machado, o William Oliveira, Leonaldi, o Hiller, o Caio Vinícius. São jogadores que o Caio Vinícius, por exemplo, já jogou de zagueiro, né? Mas são jogadores tudo no mesmo nível. Todos ali num nível que você troca 2, né? O Thiago tem jogado com 3, então você troca 1 ou 2, você mantém o nível, mantém o ritmo. Jogadores até com características parecidas, ninguém é aquele cara de sair muito, como um Tietê, por exemplo, do Botafogo, que chega na frente, que vai à frente, né? Ninguém tem essa característica, são todos jogadores mais de contenção, mais de articulação, mais de jogar por trás, né? De dar um suporte por trás, de arriscar pouco. O William Oliveira até fez isso no início do campeonato,
é até artilheiro, fez um monte de gols, mas depois não conseguiu dar sequência, mantendo esse esquema tático, dando mais liberdade para o William Oliveira. Portanto, são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com potencial que muda pouco, características parecidas, que dão esse suporte nesse esquema que o Thiago Carpini tem utilizado, que são os 3 volantes. Do lado direito ele tem o Mateuzinho e o Zé Hugo, né? O Daniel Júnior era um cara que possibilidade, mas parece que foi emprestado, então nesse caso, nesse jogo específico do Bavi, ele só tem o Zé Hugo, então é uma possibilidade que ele tem. O Zé Hugo tem aquela coisa do, quando sai jogando, não tem o mesmo rendimento, a mesma produtividade, a mesma performance de quando entra nos jogos. Portanto, o Carpini certamente está quebrando a cabeça para tomar essa decisão, quem é que vai fazer essa função do Mateuzinho, que poucos jogadores têm a característica do Mateuzinho de segurar, de articular, de proteger, de segurar quando precisa, de acelerar o jogo quando tem necessidade. O Mateuzinho faz isso como poucos, portanto eu falo da necessidade, a importância de ter o Mateuzinho sempre no time, né? Ao lado do Wagner Leonardo e do Lucas Arcanjo, para mim são os 3 caras de regularidade desde o ano passado, então fará muita falta o Mateuzinho. Talvez isso é que eu dou um pouco mais de favoritismo ao Bahia, especificamente nesse Bavi de domingo. O Alejandro e o Janderson, né, são jogadores ali da frente que podem fazer essa função. O Janderson é um cara que joga pelos lados, pode fazer essa função do Mateuzinho também, pelo lado direito, já fez, né, característica diferente, mas pode fazer. E do lado esquerdo nós temos o querido Oswaldo, que sempre se mantém, joga bem no Bavi, cresce nos clássicos. O Carlos Eduardo, que é um jogador jovem. A volta do Everaldo, que faz essa função muito melhor que faz do lado direito, por exemplo, mas é uma opção boa, de um cara que às vezes que entra bem, entrou bem, uma pena que tenha se machucado muito. E o Yuri Castilho, né, que está nessa probabilidade de ser emprestado ou não, mas aí também é um jogador que pode ser possibilidade no caso do Thiago Carpini optar por ele. Então, obviamente que você olha os 2 elencos, porra, do Bahia é muito superior, né? Mas você volta no tempo, nos clássicos bavis que aconteceram esse ano, esse time aqui jogou muito melhor, a maioria das vezes, né? Ganhou o Campeonato Baiano, né? Foi superior na maioria das vezes. Então, clássico, gente, é uma dificuldade enorme para se ganhar. Clássico não se joga, se vence. Os detalhes é que vão fazer a diferença, mas eu, né, se tivesse que apostar friamente, em todos os outros clássicos do ano sempre dei 50% para cada lado, mas nesse específico eu acho que o Bahia tem uma pequena vantagem, em função obviamente do investimento, dos jogadores que decidem jogos individualmente, e também pelo fato do Mateuzinho, grande jogador do Vitória, ter tomado o 3º amarelo e estar impossibilitado de jogar esse jogo. Tá certo, galera? Esse é o pré do Black. Eu já tava com essa vontade de fazer essa discussão com vocês aí. E vocês acham que esse elenco do Bahia é curto mesmo, como o Rogério sempre fala? Você acha que esse elenco que o Vitória tem, né, com muitos volantes, mas pouco homens de criação, de chegar na frente, de dar opção, consegue suportar um jogo na Arena Fonte Nova de Campeonato Brasileiro de Série A? Deixa nos seus comentários aqui sua opinião, para a gente poder também, claro, ouvir você. Como eu sempre falo, não sou o dono da verdade, tenho uma opinião sincera, transparente, clara, mas sempre é bom ouvir vocês, que são os verdadeiros jogadores que eu gosto sempre de ter a participação de todos. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seus comentários, compartilha com os amigos e não esquece de ativar as notificações. A plataforma entende que você gostou do nosso trabalho, do nosso conteúdo, e certamente vai nos dar cada vez mais credibilidade para estar aqui debatendo, conversando e conectado com vocês, meus queridos jogadores. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.